Será realizada uma audiência de instrução por videoconferência para ouvir as testemunhas e réus do caso Gisele da Costa Santos. Você lembra disso, né? A Bia está ao vivo com a gente. Ela tinha 26 anos, foi morta no começo de abril e o corpo dela foi encontrado num guarda-roupas numa estrada rural. Bia, isso faz parte do processo para poder continuar investigando esse caso, né? Boa tarde para você. Oi, Parra, boa tarde para você e para todo mundo. Essa é mais uma etapa, né, tanto das investigações quanto desse processo de julgamento do réu que já está preso. Ele foi detido em flagrante na mesma data ali em que o crime foi descoberto. O que acontece hoje é uma audiência de instrução e julgamento. Nesse caso, as testemunhas que foram selecionadas tanto pela acusação, Ministério Público, quanto pela defesa do réu, prestam depoimento, são interrogadas. Essa audiência ela é caracterizada por ser um momento de criação de provas, apresentação das provas que existem até esse momento. Por isso a importância de ouvir as testemunhas, elas que fazem parte aí desse contexto e trazem toda a história ao juiz. Ao fim, né, do depoimento dessas testemunhas, são ali é o momento das alegações finais, em que tanto o Ministério Público como a acusação quanto o advogado de defesa pode prestar ali os esclarecimentos finais. Dessa audiência, o juiz define se devem ser feitas outras diligências, pessoas ir para a rua, a polícia mesmo, para continuar investigando esse caso, ou se já é possível mesmo marcar o tribunal do júri, né? O júri popular. A gente está falando de um crime contra a vida e aí isso tudo deve ser levado em consideração por pessoas que são sorteadas pela justiça, os 7 júris, né, desse julgamento, que só depois vão definir a sentença. Na teoria, uma audiência de instrução, ela pode sim finalizar com a sentença do réu. Só que quando a gente fala de um crime como esse, que envolveu a Gisele, a jovem de 26 anos, é algo muito mais complexo, que requer então mais investigação e mais tempo, né, nessa situação toda processual. Nós temos a entrevista aqui para explicar melhor ainda essa situação toda com a advogada do réu, a doutora Suelen Gondim, também o doutor Alex Fadel, que é promotor de justiça encarregado do caso, e com a Ana Paula Santos, que é irmã da Gisele e que sempre conversou bastante com a nossa equipe a respeito desse anseio por justiça por parte da família. Vamos ouvir então o que diz a parte jurídica e também a família da Gisele. O objetivo é saber se ele vai ser pronunciado ou impronunciado. O que isso significa? Se ele vai a júri popular ou não. E aí a estratégia da defesa é o seguinte, de fazer com que aquilo que está sendo colocado na denúncia pelo Ministério Público seja retirado esse excesso de acusação. E o excesso de acusação que a defesa visualizou, somente as qualificadoras, né? Porque ele está sendo imputado a ele o homicídio qualificado, que seria um motivo fútil, seria aí a asfixia, o recurso que dificultou a defesa da vítima Gisele, e pelo fato do feminicídio também, né? Porque eles tinham uma relação. Ouviremos por videoconferência, na sua grande maioria, 7 testemunhas, dentre policiais, pessoas que sabem alguma coisa a respeito do fato ocorrido, né? E logo na sequência ouviremos o réu também, por meio do interrogatório. Depois de toda essa colheita de provas, analisando todo o contexto colhido desde o inquérito policial até a audiência de hoje, o Ministério Público analisará se efetivamente o que ocorreu foi um homicídio doloso, se realmente estão presentes aquelas 4 qualificadoras apontadas pelo Ministério Público logo na denúncia. Enfim, com base nos depoimentos e também nas provas periciais e imagens, que o Ministério Público formará a convicção para que se manifeste depois, no sentido de remeter o caso ao tribunal do júri para que o réu seja julgado por homicídio, com ou não as qualificadoras, além da ocultação de cadáver, além do furto também, né? Ou se não seria o caso de remeter o caso ao conselho de sentença, e sim julgando de alguma outra forma por algum outro crime. Eu venho pedir a todos, né, que possam nos ajudar em oração, vocês possam lembrar de nós, lembrar da Gi, né, para as pessoas que amam ela, né, porque a Gi não tem como ser uma pessoa que vai ser esquecida, porque ela é especial demais para as nossas vidas, né. Para todos os amigos, familiares, a todos aqueles que vocês conhecem, a todos aqueles que acreditam em Deus, que vocês possam nos ajudar em oração.
porque desde o início foi o que eu falei, né? A gente sim acredita na justiça aqui da terra, mas o nosso justo juiz é o Senhor Jesus. Essa audiência então começa daqui a pouco, por volta de 1h30 da tarde. Resumidamente, o juiz vai definir, com base nas provas apresentadas por ambas as partes, se o réu vai ou não ao júri popular. Esse caso ele repercutiu demais, porque a Gisele, como bem disse a família, era uma menina muito da família mesmo, parceira, religiosa, tinha acabado de ser promovida no trabalho dela. Quando marcou um encontro, ela tinha uma relação muito ocasional ali com o suspeito, foi até a casa dele e a situação toda terminou da pior forma possível. Ela foi assassinada por asfixia e o cadáver colocado dentro de um guarda-roupa. Na época, câmeras de segurança mostraram o momento em que esse rapaz colocou o guarda-roupa dentro de um veículo que ele contratou para fazer transportes. O guarda-roupa foi jogado na estrada Chaparral, na área rural de Cascavel, e localizado por volta do dia 15 de abril. Depois disso, a polícia começou um trabalho incessante para fazer ali os últimos passos dessa jovem. Em 12 horas de investigação, que eu me lembro bem, foi madrugada adentro, a Delegacia de Homicídios conseguiu fazer a prisão ainda em flagrante do suspeito do caso. O crime aconteceu, ele confessou para a polícia, só que a prova apresentada, a versão dele apresentada na delegacia não convenceu os investigadores. E é justamente isso que o Ministério Público também vai confrontar. A gente viu ali a fala da advogada, que eles consideram que houve aí um excesso de acusações sobre o réu. Eles vão tentar retirar algumas dessas qualificadoras. São 4 envolvendo esse crime, mas tanto o Ministério Público quanto a família da Gisele acreditam que ele pode levar a pena máxima. Parra. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. A estratégia da defesa é tentar tirar os atenuantes, as qualificadoras, para poder reduzir a pena, porque sabe que ele vai ser condenado e vai responder por esse crime. A tendência é de que ele responda isso num júri popular, onde é feito um conselho de sentença, são 7 jurados que vão decidir, então, qual vai ser o destino desse homem, então, réu nesse processo pelo homicídio da Gisele, registrado em abril desse ano, um caso macabro registrado aqui em Cascavel. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes da operação da polícia.